Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à série Livros que Leio, essa série que eu estou começando aqui agora no IGTV do meu Instagram, @everton.arthur. Não quero ser muito longo nessa introdução, mas eu preciso te explicar por que eu estou tendo essa iniciativa. O que é Livros que Leio? Olha, eu tenho uma história pessoal nesse ano de 2020, esse ano que está encerrando, talvez quando esse vídeo for pro ar já tenha acabado o ano, mas eu tive uma meta pessoal que eu descobri que eu precisava ler mais, eu precisava mergulhar mais nos livros, né? Todo mundo sabe que sou evangélico, sou pregador, mas às vezes a gente fica muito restrito à Bíblia, somente aos livros relacionados à Bíblia, não que sejam ruins, pelo contrário, é um crescimento pessoal gigantesco. Eu quis expandir o meu conhecimento, então eu fiz uma meta de ler 5 livros no ano. Consegui cumprir essa meta, prometi esse vídeo de vários outros livros que não cheguei a fazer, mas nesse eu consegui. Nessa série eu não vou fazer uma análise dos livros que eu vou ler, tá bom? Não é uma análise no sentido de, uma análise crítica de capítulo para capítulo, não. A minha preocupação aqui é trazer impressões para vocês que tive ao ler esses livros, que estão mudando a minha vida, mudando a minha mentalidade, mudando o meu comportamento e me fazendo crescer como ser humano, eu acredito. Começo com esse livro hoje que é Fora de Série, Outliers, do Malcolm Gladwell. Esse livro foi o 5º livro que eu li em 2020, tá? Foi o último da meta. O período de leitura desse livro foi de 9 de julho, que foi logo quando ele chegou e eu adquiri, até 4 de dezembro. Everton, você gastou 5 meses para ler o livro? Pois é. Eu dei uma desorganizada no meu tempo e eu acabei pausando a leitura desse livro. Mas assim que eu tive a oportunidade, já no finalzinho ali de novembro para dezembro, eu falei, cara, peraí, velho, eu não vou cumprir o meu propósito? Vou cumprir. Então, agarrei firme e terminei esse livro, tá? Esse livro foi muito importante para mim nesse ano. Eu gostei muito desse título, Fora de Série. É claro que o título chama atenção. Eu achei linda essa capa branca, topada. Outliers, né, que é o tema em inglês, o que significa outlier, que é fora de série, eu queria ler para você. Algo que é afastado, é classificado diferentemente de um corpo principal, ou seja, algo que se destaca, algo que é diferente demais. E no português, fora de série é o quê? Algo fora do comum, algo excepcional, algo singular. E como que você chegou a esse livro, Everton? Eu estava vendo um vídeo de esportes, um comentarista que eu gosto muito, que é o Bruno Formiga, ele falando sobre o método de repetição, sobre como as pessoas alcançam a perfeição naquilo que fazem. E ele disse que a esposa dele tinha lido esse livro, Fora de Série. Aí aquilo acendeu tipo uma luzinha dessa aqui na minha cabeça. Eu falei, cara, eu preciso ler esse livro. E aí eu comprei e comecei a ler rápido. Na verdade, o que me levou a esse livro foi uma pergunta que eu fazia para mim mesmo. Cara, por que eu julgo ter tanta capacidade, mas eu não consigo ser um fora de série, eu não consigo ser o melhor naquilo que faço, eu não me julgo ser nem que sequer um dos melhores naquilo que faço, então eu preciso saber o que está faltando em mim. Então foi quando eu cheguei a esse livro. Por que eu não sou um fora de série? Então eu cheguei a esse livro, confesso para você, com essa mentalidade e procurando responder essa pergunta. Por que não eu? Por que eu não estou chegando lá? Por que eu não estou conseguindo? E aí eu mergulhei nisso e quero falar para você sobre alguns pontos desse livro que eu achei interessante. O livro é dividido em 2 partes. A primeira parte, cada parte com 5 capítulos. A primeira parte, Oportunidade, é o nome desse primeiro bloco de capítulos. E o segundo, Legado. Alerta de spoiler, porque pode ser que você se interesse pelo livro e eu vá falar alguma coisa aqui que você vai entender como spoiler. Então, se você for dessa galera que é chatinha demais com isso, pode ser que você não agrade daqui pra frente, tá? Mas tenta assistir, tenta ficar aqui comigo e tenta compartilhar com mais pessoas também, tá certo? Bom, dentro desse primeiro bloco de capítulos, uma das coisas que me chamou a atenção foi exatamente um capítulo chamado Efeito Mateus, que é algo baseado em Mateus capítulo 25, versículo 29, onde basicamente o texto bíblico diz que aquilo que a pessoa tem mais lhe será dado, e o que ela não tem, do pouco que ela tem, até o que ela tem será tirado. A teoria principal desse capítulo é revelar que existem pessoas que exatamente por terem vantagem, oferem mais vantagem ainda,
E pessoas que, por terem menos vantagem, levam mais desvantagem ainda diante das situações. Um exemplo que me chamou muita atenção foi a questão dos jogadores de hóquei no Canadá. Na seleção de escolas, para que os jogadores consigam bolsas de estudos, os nascidos em uma determinada parte do ano, que eu não vou falar qual para não dar spoiler, eles levavam vantagem sobre os demais. E aí tem uma análise sobre isso, porque isso não significava que os outros não tinham talento, mas pura e exclusivamente pela data de nascimento deles, eles levavam desvantagens sobre os outros. Uma outra coisa que me chamou a atenção também foi um capítulo que eu acho que é o primor desse livro, que é exatamente a regra das 10.000 horas, onde diz que a excelência e a perfeição ela vem exatamente pela repetição, pela prática. E a teoria das 10.000 horas, que é o que o autor levanta, que você consegue total excelência em qualquer tipo de prática se você alcançar uma prática de 10.000 horas disso. Qualquer coisa que você pratique por 10.000 horas na sua vida, você fatalmente vai ficar muito bom naquilo. E o que seriam essas 10.000 horas? Seriam praticamente 3 horas por dia, 20 horas por semana aproximadamente, por 10 anos ininterruptos. Aí aqui entra os jogadores de futebol. Por que eles são tão bons? Por que eles fazem coisas, apesar do dom, claro, que na peladinha a gente não consegue? Porque são homens que praticam aquilo todos os dias durante vários anos. Um outro capítulo ainda nesse primeiro bloco é o problema dos gênios, onde a gente aprende que só o QI acima da média, acredite, ele não é o suficiente para o sucesso. Aqui é uma coisa que talvez não seja muita novidade para mim e para você, que talvez o esforçado supera em muito o talentoso. Eu já vivi isso muito na pele, confesso. E é o que a gente entende. Uma determinada pessoa que é citada nessa parte, uma pessoa que possui um QI acima da média, mas que possui debilidades. Muito mais importante do que talvez um QI acima da média é a destreza social. É a sua capacidade de conversar com as pessoas. É a sua capacidade de ser relacional. Com esse relacionamento, você crescer cada dia mais com pessoas para alcançar os seus objetivos, né? A segunda parte, o segundo bloco, é a parte do legado. E aqui tem uma parte interessantíssima, que é a teoria étnica dos acidentes de avião. Alguém chegou numa teoria de que em um determinado país, um número abrupto de acidentes de avião estava acontecendo. E acredite, gente, muito por causa da cultura do país. A relação entre copiloto e piloto estava sendo comprometida por causa da forma de cultura do país. E aqui a gente aprende nesse capítulo que não tem jeito. A cultura da nação importa. Importa muito. E aqui fica uma reflexão para nós sobre que tipo de nação nós não só estamos vivendo, mas que nós estamos construindo para o futuro. Isso pode fazer com que a nossa nação tenha mais outliers, mais foras de série ou não. Uma outra parte também que me chamou muita atenção é um capítulo que chama Arrozais e Testes Matemáticos, onde diz que em uma determinada área na China, a cultura de arroz mais cultivada, aquelas pessoas elas têm mais destreza e mais capacidade de serem melhores em matemática. Por quê? O tipo da cultura daquela agricultura leva essas pessoas a terem determinadas disciplinas e formas de pensar que fazem a diferença para a matemática. E aqui a gente quebra aquele mito e que eu tinha, por ser de humanas também, de que eu sou ruim em matemática. Talvez não é porque você é ruim, é porque nós não temos prática, é porque nós não temos um raciocínio in natura esteja preparado para aquele tipo de ciência e para aquele tipo de pensamento. Alguns pontos que me chamaram a atenção nesse livro, algumas citações. A primeira aqui na página 113, que diz: as pessoas não se tornam bem-sucedidas sem ajuda. A origem importa. Elas são produtos de lugares e ambientes específicos. Talvez aquilo que Hippolyte Daly disse, né, que o homem é produto do meio. Pelo menos a impressão que eu tive lendo esse livro, que o autor passa isso, é que não existe meritocracia pura, genuína. O meio importa sim, as oportunidades elas importam sim. As portas abertas para você, elas importam sim. É por isso que nem sempre você deve basear a sua vida pela vida do outro. Você tem que basear a vida pela sua. Uma outra importante, está aqui na página 222, já na parte do legado, tem uma citação muito interessante que diz assim, olha, para o homem esforçado, a terra jamais será preguiçosa. Essa foi um primor de citação desse livro para mim.
Coisas que eu aprendi com esse livro. Ele não responde diretamente a pergunta por que alguém é fora de série e outros não. Eu achava que ele ia me trazer essa resposta. Não, fulano é fora de série por causa disso. E ciclano é você tá aí no senso comum por causa disso aqui. Mas ele não responde isso diretamente, mas indiretamente sim. Porque ele mostra, gente, que não tem jeito, nem tudo é culpa sua. Nem tudo é culpa minha. Coisas tão boas e ruins. Existem fatores alheios à nossa vontade que interferem diretamente na nossa capacidade e no nosso sucesso. Aí, quando eu cheguei a essa conclusão, eu pensei, poxa, desanimei. Não tem nada que eu possa fazer, mas eu aprendi algo interessante com ele, que embora isso exista, nada desses fatores, tanto positivos como negativos, impedem que eu e você façamos o melhor com aquilo que nós temos, com as oportunidades que nós temos, na família que nós nascemos, com o tipo de vida que nós temos. Nada disso impede com que nós sejamos protagonistas da nossa própria história. Nem tudo é perfeito, nem tudo são flores, mas dá pra gente fazer o melhor e alcançar o nosso melhor. Eu encerro com uma reflexão que eu tenho e que eu quero deixar para você aqui, que é a seguinte, olha, foras de série existem, tá bom? Mas não se preocupe com isso. Preocupe você em sair do seu normal. Supere a sua realidade e seja um fora de série comparado a você mesmo. Você pode se superar. Você pode ser o Lionel Messi comparado a você. Você pode ser o Cristiano Ronaldo comparado a você. Você pode ser o Pelé, para ficar no futebol somente, comparado a você mesmo. Você pode ser o Michael Jordan comparado a você mesmo. Eu não sei que tipo de vida você viveu, eu não sei o que foi o seu passado. E o passado a gente não consegue mudar. Mas temos em Deus, principalmente, e também com as nossas capacidades físicas que Ele nos deu, é claro, ferramentas o suficiente para mudarmos a nossa realidade. Sermos melhores do que nós mesmos. E se como consequência disso nós conseguirmos ser fora de série em relação aos outros, é consequência, né? O importante é você alcançar o sucesso para você mesmo, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês. Esse é o primeiro livro, né, da série Livros que Leio. Daqui a pouco tem outra série de livros novos aí que eu vou lendo. A meta para 2021 são 10 livros. Queria muito que você compartilhasse esse vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe aí no Instagram mesmo, através de story. Você que está vendo por outras mídias sociais, Facebook, compartilhe. Isso pode te ajudar. E eu indico. Fora de série de Malcolm Gladwell, Outliers. Sejam fora de série comparado a você mesmo.